Começaram o vídeo aqui falando sobre o Oscar e o Lucas. Estão fora do tricolor paulista para os próximos jogos. Os caras, foi realmente constatada uma lesão no Oscar e o Lucas segue com algumas dores no joelho. Então eles não estão nem naquela transição. Já recuperaram, agora arrumaram o preparo físico e tal, nada disso. O Oscar, inclusive, foi no último jogo que ele acabou por se machucar, ele acabou tendo que jogar no esforço, ele já estava sentindo dores, ele não poderia ter jogado contra o time do Talleres, né, lá na Argentina, e ele acabou que falou assim, não, eu vou jogar sim, vamos lá, Zubeldia, eu preciso de você, cara, eu não ganho do Velo Clube, vamos embora. E aí ele foi lá, jogou e deu ruim, machucou mesmo, ele foi importante para a partida, o São Paulo consegue um resultado fora de casa, o que é fundamental na Libertadores, mas assim, pro Brasileirão fica aquele sinal de alerta ligado, completamente ligado. Como assim? O Brasileirão ficou alerta. O São Paulo começa o jogo empatando com o Sport e agora pega o Atlético Mineiro, que é um time muito mais qualificado, muito mais capaz, fora da sua casa, que é o Morumbi, e vai jogar no Atlético lá em Minas. Então o São Paulo agora ele precisa daquela vitória. O São Paulo se perde. Imagina aí que o São Paulo perdeu. Ah, perdeu. Primeiro jogo 1x0. 1x0 não, 0x0 jogo em casa com o Sport. Segundo, se ele perde fora, ele fica com 0 pontos, ou 1 ponto, perdão, de 6 disputados. Isso é muito pouco. Se o São Paulo empatar, ele teria 2 pontos de 6 disputados. Também é pouco. Um time que só empata, ele briga para não cair. E o que aconteceu com o São Paulo foi que quando ele pegou o principal time para você ganhar em casa, que era o Sport, o São Paulo foi lá e empatou. Então, sim, virou um problema. Passa do nada a surgir um problema no tricolor. É claro, agora o São Paulo já sem Oscar e Lucas, que já era garantido, o São Paulo também deve ficar sem o Arboleda, o Alan Franco, o Caleri e até mesmo o Rafael. Notícias apontam, não é certo, mas apontam que o São Paulo vai colocar um time misto ou reserva contra o Atlético Mineiro, visando aquele jogo de quarta-feira da semana que vem, contra o Alianza Lima, que é o jogo da Libertadores, onde o São Paulo joga em casa. Então o plano ficou legal, pelo menos. Ganhou do Talleres fora. Pega o Alianza Lima em casa, ganha também, já são 6 pontos. O Talleres tem que jogar aqui no Morumbi, aí o São Paulo tem tudo para encaminhar uma classificação assim bem rápida dessa Libertadores. O grupo é fácil e o São Paulo fez o seu dever fora de casa, o que ficou top. No Brasileirão, o sinal alerta está ligado. Meus amigos, tem um caso bastante curioso aqui que é o do Bobadilha. Vocês perceberam que até agora eu tô falando sobre um possível time reserva contra o Atlético Mineiro. E se você não quiser acreditar no time reserva, por seus motivos aí, eu te falo, não existe hoje uma comprovação física que o cara aguente jogar um jogo a cada 3 dias, no tanto que o futebol profissional exige fisicamente dos caras. Então você já tá vendo o Oscar e o Lucas machucados e nós devemos ver os próximos caras como o Luiz Gustavo também, Pablo Maia já está machucado, a coisa é séria. Então agora o Bobadilha ele volta pro time do Tricolor e pode ser que ele jogue amanhã contra o Atlético Mineiro. E o Bobadilha, por que eu tô separando aqui Bobadilha e não Marcos Antônio pra falar? O Marcos Antônio é um cara que não mostrou nada no São Paulo até agora, com todo respeito a quem discorda, não mostrou nada no São Paulo e é emprestado. Ele é um cara da Lazio, ele é um cara que muito em breve ele vai embora do São Paulo. A menos que o São Paulo faça uma burrice e compre o Marcos Antônio pelos 26, 25 milhões que ele vale. Então o São Paulo até pode comprar o Marcos Antônio, mas tem que ser por 10 conto e olhe lá, até menos. Até menos. E se você parar para pensar no Bobadilha, então, aí o Marcos Antônio não pode ser contratado. O Bobadilha é um jogador que eu me lembro bem, quando o São Paulo quis contratá-lo, o Palmeiras também queria. O São Paulo deu um balão no Palmeiras para contratar o Bobadilha. Eu lembro que o Rui Costa teria pegado um voo na madrugada, pegou um avião, foi lá no Paraguai, chegou lá e quero o Bobadilha, quero levar ele agora. E veio com o cara veio com a cara junto. Tá comprado, o Palmeiras vai ficar aí mordendo a testa, né? Chupando os dedos, não vai ter o Bobadilha. E aí você fala, caramba, quem que chega então, né? Quem que é esse cara aí? O cara jovem, promissor, da seleção paraguaia, que vem pro Tricolor. E quando o Bobadilha chega no São Paulo, ele demonstrou, assim, uma total atitude. Ele vira lateral direito improvisado, ele vira um cara importante pro elenco. E ele fazia gols. Ele tem, ao lado talvez do Luciano e do Luiz Gustavo, o único cara que chuta de... Pablo Maia parou, né? O único cara que chuta de fora da área no time do São Paulo hoje. Não vou falar do Pablo Maia, que nem convém. 2 anos parado, aí coitado do moleque, né? Agora,
agora o Luiz Gustavo chuta, o Luciano de fora da área também tá dando uma parada, o Rato chutava, foi embora, e agora o que nós temos é o Bobadilha. Só que ele teve números bons, eu lembro de 2 gols dele de fora da área, uma bola na trave, ele antes daquele ano de 2024, ele estava conseguindo chutar. 2025, que ele realmente tá muito mal. Até 2024 ele conseguia chutar e fazer alguns gols e chutar umas bolas bastante perigosas. Acabou que teve um estudo, um levantamento com base estudada ali, que colocou o Bobadilha como um dos jogadores de mais valor de mercado do São Paulo no ano passado. Então você vai falar assim, o Caleri... Não, o Caleri é mais importante, mas não tem valor de mercado. Né? O Lucas Moura é importante, mas cadê o valor do Lucas para venda? O Oscar não tem, o jogador de valor de venda. Agora surgiram o William Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves. O William Gomes foi por 9 milhões de euros. O Bobadilha estava entre os mais valorizados do time de São Paulo. E agora, ele, no momento em que Luan não joga, Lisiero, São Paulo não renova mais, o Marcos Antônio não é nosso, Pablo Maia machucou, o Luiz Gustavo daqui a pouco aposenta, Thiago Mendes não chegou ainda. O Bobadilha, ele ganha notas de importância para esse time e ele tem que ter espaço, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter ali uma tranquilidade para jogar, porque nós podemos ter um jogador excelente entre nós aqui e esse jogador excelente não aparece por falta de espaço. E esse é o grande problema que o São Paulo Futebol Clube encontra hoje, não só com os jovens contratados, mas também com jogadores da equipe de base que estão pedindo passagem para jogar, não é verdade? Meus amigos, olha só, deixa eu falar sobre o Wendel aqui, sobre o Hulk. O Wendel é um caso também bastante curioso que veio para realizar o sonho de jogar no São Paulo. Ele escolheu o São Paulo, optou pelo São Paulo e quando ele chega ele encontra esse entrave também para ele poder jogar. Ele encontra o Enzo Dias, que chegou momentos antes dele, alguns poucos jogos antes dele, e quando chegou ele vem também para ser um jogador assim titularzaço. Mas não é dos titulares, igual chegou aí o Cédric Soares, igual chegou o Luiz Gustavo. Não, o Wendel ele chega para ser ídolo. Ele chega para ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Seguramente um dos melhores do futebol brasileiro. Quando o Wendel joga na seleção, no Porto, recebe 1000 elogios, ele vem para o São Paulo como o cara da esperança. Não era para ele encontrar esse problema chamado Enzo Dias. Claro que é bom para nós termos Enzo e também o Wendel. É lógico que para o São Paulino é bom ter os dois. Perfeito, um machuca, roda elenco, tem que ter os dois. Agora, o Zubeldia ele tem que encontrar uma forma, sobretudo, principalmente, com 3 zagueiros, o Zubeldia ele tem que encontrar uma forma de colocar o Wendel para jogar. Já foi mal quando coloca 3 zagueiros no jogo passado e coloca o Enzo, que não é um cara que apoia muito lá no ataque, cruza bolas pro Caleri fazer gol de cabeça. E quando nós temos do outro lado o Cédric Soares, também é outro que não é aquele cara com características de lateral de ataque. Então, eu lembro que no último jogo contra o São Bernardo que o Wendel joga, o Wendel e André Silva, eles destruíram o jogo. Jogaram muita bola. E aí agora eu olho o Wendel e ele tendo pouquíssimo espaço, pouquíssimos minutos em campo, a mesma coisa que está acontecendo com o próprio André Silva, é um problema. Será que André Silva e o Wendel hoje merecem ser reservas do Caleri e Enzo Dias? E independente de pensar que hoje o Caleri é titular ou o André Silva, o Wendel ele pode ajudar o André Silva, como já ajudou com assistência, ou também o Caleri. O Caleri que hoje está destruindo com a lógica, irreconhecível, um cara que de maneira alguma ele está demonstrando ser aquele Caleri de outrora, aquele ídolo dos São Paulinos, aquele cara letal que fazia gols tudo torto. Lembro dele deitar no chão quase um dia pra cabecear uma bola e fazer o gol. O cara cheirava gol, o cara tinha o faro do gol. Agora, ele não consegue fazer absolutamente nada. A única coisa que voltou, que restou pro Caleri ainda, é um pouco daquele cabeceio forte e preciso que ele tem. Então, se pensar no Wendel hoje como um dos únicos caras que consegue cruzar uma bola no São Paulo, porque o Igor Vinícius, ele se esforça, ele chega no fundo e o cruzamento não sai direito. O Enzo Dias mal chega lá no fundo. O Cédric Soares, muito parecido com o Enzo Dias, um cara legal para lateral, mas não é aquele cara que chega, corre, aposta a corrida, dribla o marcador, olha e cruza. Não é o cara. Quem é esse cara no São Paulo, no elenco inteiro, é só o Wendel. Então o Wendel ele pode agora fazer uma dobradinha com o Ferreirinha e tentar ser um cara de suma importância pro time do Tricolor.
Pelo amor de Deus, vamos pra cima. Deixa o Wendel jogar, o cara veio pra ser ídolo. O cara escolheu o São Paulo quando tinha algumas outras propostas. Será que nós não estamos cometendo um erro com o Wendel? Porque uma coisa é tirar o sarro do Rames Rodrigues, né? Ah, bota esse Rames no banco. Outra coisa é você ter o Wendel e não arrumar espaço pro cara jogar ainda quando o cara não é o Caleri que tá no lugar dele. É o Enzo Dias. Tudo bem, o Enzo Dias nem é nosso ainda, é emprestado. O Wendel tem que jogar imediatamente ou não tem? O Hulk, quando era um jogador jovem, ele veio pro time do São Paulo, acho que foi em 2002 isso. Eu lembro que em 2002, se foi 2002 mesmo, eu posso ter confirmado. Acabou que eu confirmo. O Hulk, eu lembro que em 2002 o São Paulo tinha Luiz Fabiano no ataque, né? Mas o Hulk chega no São Paulo pra jogar. Ele veio muito novinho, verdade? Ele chega pra jogar lá e aí o São Paulo, ele pede pro São Paulo 50 mil reais pra poder comprar uma casa pros pais dele. E o São Paulo fala, meu amigo, sem chance. O empresário falou, ó, o São Paulo não vai liberar os 50 pau. O Vitória da Bahia vem e fala, eu te dou os 50 pra você comprar casa pros teus pais e vem pra cá. O Hulk, opa, demorou. Pegou e foi embora. Ganhou os 50 do Vitória, comprou a casa pros pais e aí o resto da história você já conhece, né? Um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ídolo do Zenit, ídolo na China, jogador zaço, que foi muito tempo de seleção brasileira e é um jogador que na seleção ele foi muito menosprezado e ridicularizado por conta já de uma seleção que já estava caindo. Nós não sabíamos ainda que a seleção ia estar nessa draga que está hoje aí. Mas o Hulk, ele é um dos caras que também foi vítima de uma seleção que você vê, por exemplo, o Vini Júnior no clube arrebenta. Na seleção ele cai. Isso é claro para todo mundo. O Rodrigo é um na seleção e outro no Real Madrid. No Real Madrid é 1000 vezes melhor. E o Hulk passou pela mesma coisa. Em todo o clube que jogou era o melhor do time. Chegava na seleção, um cara irreconhecível. Culpa da seleção, sim. E aí o São Paulo, ele ficou sem o Hulk. Aconteceu coisa parecida com o Ederson, goleiro do City, com o Endrick, o atacante do Real Madrid, que foi do Palmeiras, com o Vitor Roque, atacante do São Paulo, que brilhou no Atlético Paranaense, foi pro Barcelona, tá no Palmeiras hoje comprado. Nós ficamos ali não entregando o mínimo para alguns jogadores que pediram, muito por conta de falta de visão mesmo, que é jogar em valor irrisório pro São Paulo. E fomos perdendo vários e vários jogadores. Na matéria, mostra que quem foi um cara relutante, eu não tenho certeza disso, mas quem foi relutante a mandar os 50 pro Hulk foi o Leco. O Leco foi o cara do Endrick, que não quis o Endrick, foi tudo na gestão Leco. E o Leco foi um dos caras que mais endividou o São Paulo na história do clube, né? Um dos caras que teve contratações como a de Pablo, a de Daniel Alves, e quando você pensa no Vitor Roque, no Endrick, no próprio Hulk, talvez seja o Leco um dos responsáveis por esses caras não terem feito história aqui no São Paulo. Fica aí pra gente um alerta de que agora, muito em breve, o William Gomes pode ser o melhor do mundo jogando lá pelo Porto. Muito em breve, o Henrique Carmo pode ser o melhor do mundo. O Lucas Ferreira e Rian Francisco, muito perto de serem jogadores com as características de serem os melhores do mundo. Então nós não precisamos de um pouco mais de espaço para esses caras? Eu te deixo a pergunta aí, fechou?